O que o Paulo Musi, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, a Pablo Vittar, o Cristiano Ronaldo e o Mark Zuckerberg têm em comum? Quem adivinhar deixa nos comentários que eu vou estar deixando os coraçõezinhos. Esses dias me vi um dilema existencial de não ter tempo para fazer as coisas que eu gostaria. Então eu decidi usar meu aplicativo favorito de organização, o TicTic, e decidi colocar minha rotina lá. Ela contava com acordar cedo, e isso envolve escovar os dentes, arrumar a cama, etc. Fazer o meu devocional, que é uma parte importantíssima do meu dia, ir para a academia, que se exercitar é bom, e voltar pra casa, tomar banho e ir trabalhar. Eu me sinto foda. Essas coisas são aparentemente tarefas simples que, assim como eu disse no vídeo anterior, me ajudam a evitar a procrastinação. Se você não viu o vídeo, tá no card aqui em cima, viu? Só que eu ainda estava com problema pra fazer tudo. E você sabe por quê? Porque me faltava disciplina. Essa é a resposta lá do início. Se você acertou, deixa nos comentários aí, viu? Que eu vou dar os coraçõezinhos. Mas, afinal de contas, o que é disciplina? A disciplina, ela pode ser entendida de diversas formas. Mas o mais comum de se ouvir é que é o ato de se controlar. E muito bem, falar sobre disciplina é algo que é tão antigo que em diversos livros, como em Meditações de Marco Aurélio e o mais importante, na minha opinião, a Bíblia, falam sobre ele. E nesse vídeo a gente vai entender um pouco a respeito de disciplina olhando para esses dois livros e fazendo um comparativo. De um lado temos um livro estoico e de outro temos um livro religioso. O motivo de eu escolher esses livros é unicamente porque eu tive a oportunidade de lê-los e creio que todo mundo aqui acredita na veracidade de cada informação. A partir de agora, vamos ver o que cada um dos livros fala sobre disciplina e no final nós vamos compará-los e também vamos dar algumas dicas de como ser mais disciplinados, né? Começando por Meditações de Marco Aurélio. Meditações é basicamente um diário que o próprio imperador Marco Aurélio utilizava para anotar seus pensamentos e sua própria forma de agir. Esse livro também é quase como uma bíblia para todo estoico, sendo uma leitura obrigatória para se você quiser se considerar um filósofo estoico. Ele é dividido em livros e esses livros eles têm alguns capítulos, é meio esquisito a divisão deles, mas é facilmente compreensível. Falando sobre disciplina, a gente pode pegar, por exemplo, no livro 2, no parágrafo 5º, que diz o seguinte: apegue-se a este princípio, não realize nada com relutância, não torça o seu rosto para as coisas, não as faça de maneira preguiçosa ou relutante. Nesse texto é muito interessante porque ele fala que nós não devemos fazer as coisas de forma ruim, né? E é muito difícil de fazer as coisas quando não estamos com vontade, ou quando não gostamos do processo e achamos tedioso. E mesmo assim devemos fazer tudo com excelência, porque a excelência abre porta. E lembre-se, no livro 6º, no parágrafo 30, você tem o poder sobre a sua mente. Não fora dos eventos, perceba que você encontrará a força. O mais interessante desse texto é que a Bíblia fala da mesma coisa em Provérbios 25:28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Olha como é interessante. Isso é um paralelo muito interessante porque, olha, a Bíblia é um livro milenar, todo mundo sabe, eu nem preciso fazer toda a introdução que eu fiz para Marco Aurélio. Mas quando você pega para ver que a Bíblia fala que, olha, um homem sem o seu controle é aquele que não consegue se manter, né? Nesse caso ele usou uma metáfora, como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é um homem que não pode se conter o espírito. Ele está dizendo que quando você não se contém, quando você não se administra, tudo vai se perdendo. E isso é extremamente interessante. A única coisa que você realmente pode controlar é a si mesmo e suas emoções. Mas o que isso tem a ver com disciplina? Simples, porque a disciplina e o autocontrole têm tudo em comum. E agora falando de Marco Aurélio, do livro em específico, no capítulo 12, parágrafo 22, aquele que aprende a se disciplinar a mente com calma e sabedoria está livre de perturbações. E isso é interessante porque nós podemos fazer um paralelo com a Bíblia também, que é: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo. Esse é um paralelo muito interessante porque aqui, enquanto o Tiago está falando da língua, está falando de uma parte mais física, Marco Aurélio está falando de uma forma mais mental. Só que a gente não precisa ir nem muito longe para entender que a língua e a nossa mente, elas trabalham em comum, né? Porque a língua fala tudo que o coração tá cheio. Quando você não consegue controlar sua língua, não consegue controlar os seus pensamentos, você está entregue a uma forma de pensar, a uma forma de agir, porque padrão de comportamento gera pensamento e pensamento gera ação. E isso é extremamente importante. Se você quer ser mais disciplinado, você precisa controlar a sua mente em, cara, tô com preguiça, sem vontade de ir pra academia, preciso malhar. Cara, eu tenho que ir porque minha preguiça não manda em mim. Entendeu? É mais ou menos esse esquema. Eu acho extremamente impressionante olhar aqui no YouTube vídeos sobre disciplina, onde todos os estudos buscam de formas novas e super atualizadas de como ser extremamente disciplinado.
sendo que a gente só precisa olhar para o passado e entender o que funcionou e assim evoluir. Estamos chegando ao final do vídeo e, como é de praxe desse canal, agora nós vamos dar estratégias de como você ser mais organizado. O começo de tudo é a organização. Claro. Você precisa ser organizado em tudo, mas para a disciplina funcionar, você precisa realmente estar muito organizado. Porque se você, por exemplo, vai trabalhar em um espaço todo bagunçado e desorganizado, você vai perder a sua concentração. Não tem como você manter disciplina em meio à desordem. Então, comece tirando 20 minutos todo dia para arrumar o seu quarto. Se você é novo como eu e só tem quarto, né, claro. Lave as louças sempre que terminar de comer algo. Arrume a cama assim que levantar, porque tudo isso é o primeiro passo para a disciplina. Depois de tudo isso, evite ao máximo, e assim, ao máximo se atrasar. Eu sou o tipo de pessoa que ama se atrasar. Eu me atraso para tudo, e assim, eu reconheço. Coloque uma regra pessoal. Não vou mais me atrasar. Sempre chegue 5 ou 10 minutos antes de qualquer coisa que você tenha combinado, e aí vai começar a demonstrar mais respeito e mais disciplina. Depois disso, tem uma rotina. Quando você possui uma rotina, tudo fica mais claro. E entenda, você não é um super-herói e em alguns momentos você não vai fazer tudo certo. E cara, tudo bem, você tem que entender que você vai falhar algumas vezes e isso é ok. Só que você precisa manter uma rotina. Então, não se preocupe em falhar 1 ou 2 vezes por semana, porque isso é totalmente normal. Mas mantenha-se firme que você vai conseguir ser mais motivado e ser mais disciplinado. Se você gostou, por favor, se inscreva nesse canal, eu vou precisar demais dessa sua resposta. Deixa o like e deixa nos comentários o que você faz para ser mais disciplinado, porque eu posso trazer alguns vídeos a mais sobre estudos de verdade sobre disciplina, ok? Muito obrigado e um beijo aí.